Hoje nós vamos conversar sobre uma mãe que expôs uma situação na escola. Uma briga que vai terminar em processo entre a escola e a mãe por conta de um bolo de cenoura que ela mandou na lancheira da filha. Então, só para vocês se situarem, o nível que isso chegou. Vamos entender o que aconteceu, porque escalou para um outro nível. Vou falar para vocês que no começo eu não tinha entendido, mas basicamente a mãe mandou um bolo de cenoura e na hora que a filha começou a comer no refeitório, o coleguinha dela, um menininho, olhou para a lancheira e viu o bolo. Ué, fulana tá trazendo bolo para a escola? Quando ele voltou para casa, ele contou para a mãe dele. A mãe dele ligou para a escola reclamando. A escola decidiu chamar a mãe que enviou o bolo. A questão é, quê? Enfim, quando eu vi essa história a primeira vez, eu pensei não ter entendido. Como é que uma lancheira que tem bolo de cenoura pode terminar numa briga com a direção a ponto de agora ameaçarem dar processo? Eu fiquei me perguntando, sabe? Mas aí, gente, conforme eu fui vendo a história, para não trazer a coisa meia boca aqui, eu comecei a estudar o assunto para não falar besteira. E eu comecei a entender o que estava acontecendo. A coisa é mais embaixo. Começou com bolo de cenoura, é verdade. Mas a briga agora ela tá escalando para um outro nível. E eu vim até com o meu mood de professora hoje. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos de segunda a sexta-feira, galera. Então agora vamos para o quadradinho, porque a história é longa. Ó, gente, tá aqui. Aqui foi o início da reunião, tá como parte 2, mas não tem a parte 1, eu procurei. Então vocês vão ver que na reunião é o seguinte: como é que uma escola pode ditar o que você dá ou não dá para o seu filho na lancheira? Porque basicamente essa é a briga. A mãe deu um bolo de cenoura para a filha levar e a escola está encrencando com isso. Os colegas estão encrencando com isso, as mães estão encrencando com isso e a escola está encrencando com isso. Mas desde quando as pessoas têm autoridade sobre o que você pode mandar ou não para o seu filho? Esse é a primeira coisa que nós pensamos. Mas a reunião, ela vai agora revelar um outro detalhe. A filha dela tem alergia, ela é intolerante a glúten, né? É glúten? Vai mostrar aqui, é celíaco. Enfim, e ela tem que fazer ingredientes, receitas especiais para a filha. Então, por incrível que pareça, a receita mais fácil para ela é bolo. Por isso que a filha dela tá levando o bolo para a escola. Não que isso seja da conta de alguém, mas ela vai explicar aqui. A filha dela tem alergia, é celíaca, não dá para comer qualquer coisa. E uma das receitas que é muito fácil fazer é bolinho. Sabe aqueles bolinhos sem glúten, sem isso, sem aquilo? Que atende. Aí a escola tá encrencando com isso. Vamos ver aqui um pouco da reunião que ela filmou, o início, pelo menos, da reunião. Nós somos todos adultos, a gente tem que pensar nas crianças. Mas né? é isso que eu disse. Tem dias, como o pão, é R$ 30 para um saquinho de pão, 28 a R$ 30, depende. Não vou ter R$ 30 todo dia para comprar o pão, porque não é só para Tayla, somos 4 pessoas em casa, se alimentando do negócio sem glúten. Agora faz 4 vezes 30, quanto que vai dar no mês? Então, como eu disse, a gente não é rico. A gente não é rico para ter financeiramente. Então, uma coisa que sai muito barato para mim é o bolo. Então, eu faço bolo de cenoura, eu faço bolo de fubá, eu faço bolo de cacau. São esses bolos que eu faço para ela levar para a escola. Sai muito mais barato. E você dá para ela a semana toda? Não, nem sempre. Assim, não. Porque café da manhã é sempre diferente. Hoje eu mandei para ela bolo de cacau no café da manhã. E rosquinha de polvilho não biscoito de polvilho, rosquinha de polvilho, parece umas bolachinhas furadinhas. Qual foi o café da manhã da escola? É pro café da tarde. Não vi o cardápio hoje. A gente recebeu o Fernando e a Manu hoje, mas não tem um, daí eu Esse mês não tem bolo. Agora eles estão discutindo entre eles. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei me perguntando por que essa mãe foi chamada numa reunião para dar satisfação da comida que ela dá para a filha dela. Por quê? Aí, conforme esse trechinho de 1 minuto vai acontecendo, como eu trabalho em escola, e eu trabalho em escola particular e pública, mas principalmente particular, isso aqui parece ser uma escola particular. Posso estar enganada? Porque eu não sei como é que... Eu nunca fui para o sul do Brasil, e aqui parece ser o sul. Eu não sei, pelo sotaque, eu posso estar enganada, mas lembro o sul. E eu não sei se as coisas lá estão muito diferentes daqui, de São Paulo, que é onde eu vivo. Aí é leste, centro, sudeste, sudeste. Eu sudeste. Enfim, e eu não sei como tá diferente. Então, aqui é um absurdo você conversar e dar satisfação para a escola. O que que você dá pro seu filho para ele comer? Se ele já tem comida, acho que a gente já tá no lucro, né? Então,
O vídeo fica muito assim, sem sentido. A diretora, ó, tem uma mulher mais velha e tem um rapaz falando. Dá pra ouvir as vozes de um rapaz e de uma mulher mais velha. Claramente, essa mulher mais velha, ela é a diretora. E o rapaz falando ao lado, eu vou falar pra vocês o que que eu acho que ele é, tá bom? Vamos lá, gente. Na hora que eles começam a conversar, questionam ela. Por que tá levando o bolo? Porque a gente tem que pensar nas crianças. Aí eu assim, ó, E lembrando que eu já sei da história. A menina levou o bolo, o coleguinha dela, o amiguinho, viu a lancheira dela e contou para a mãe dele em casa. Então eu já tô sabendo que vamos pensar nas crianças, é nesse sentido. Eu fiquei pensando, o que que tá acontecendo? Ela dá bolo todo dia, basicamente. Tanto é que eles perguntaram, você dá bolo toda semana? Não que isso seja de sua conta, mas ela disse não. E ela explica, eu já dei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando ela vai contando, agora vamos pegar esse detalhe, que aí, depois que eu peguei esse detalhe, bum, eu entendi tudo. Gente, entendi tudo, tudo. Ou eu acho que eu entendi, né? Bom dia. Conforme ela vai descrevendo que ela não manda bolo todo dia, e que da última vez ela mandou as rosquinhas de polvilho, e não sei o quê, uma voz atrás de um homem, dá pra ver que é um rapaz, ele faz a seguinte pergunta: qual era o cardápio da escola? Encerrou. Encerrou. Deu para entender, a escola tem cardápio. Você que tá com cara de escola particular? Tá com uma cara de escola particular que cria regra pra tudo? Enfim, tá na cara que isso aqui é cardápio. A escola tem um cardápio que deve ser seguido para o bem das crianças, para o bem da saúde das crianças. Basicamente é aquela escola que quer ter assim, nós cuidamos do seu filho em tudo. Cuidamos da educação, cuidamos de questões religiosas também, conhecimento religioso e cuidamos até da alimentação deles. Aqui eles seguem um cardápio da escola, que é tudo pensado por um nutricionista para o seu filho se alimentar bem. Os pais recebem um cardápio e eles devem trazer alimentos semelhantes ao cardápio da escola para que os alunos sempre se alimentem bem. Matou, é isso. É por isso que a escola está se sentindo no direito de cobrar a mãe de ficar dando bolo para filho. Deu para entender o que está rolando? Então a escola ela tem um cardápio a se seguir. É uma regra da escola ter um cardápio. E durante a reunião, eles vão conversar, ó, por que que você não dá um alimento pelo menos semelhante ao do cardápio? E ela explica, por conta da alergia. É muito difícil bater os alimentos. E desses alimentos, você conseguir tirar o glúten. Dá para pegar vegetais, vários alimentos saudáveis. Então a escola começa a dar essa sugestão. Mas a mãe é bem insistente, no sentido que a gente vai ver aqui os argumentos dela. Mas, basicamente, é isso. A escola tem uma regra de cardápio. E o pai tem que seguir, pelo menos, algo semelhante a isso, para o bem da criança. Porque o cardápio, ele é alimento sólido, assim, é arroz, é feijão, para não ficar incentivando a criança a ficar comendo salgado, por exemplo. Ah, vamos comer um salgadinho, sabe? As crianças começaram a ter uma alimentação muito ruim. Meio que já cuida da educação alimentar. E os pais que entraram nessa escola concordaram com isso. Aí começa a briga. E aí você começa a entender por que o menininho viu a lancheira da colega e se sentiu no direito de se indignar e contar para a mãe dele. E a mãe dele, ao invés de cortar ele, se sentiu também no direito de se indignar e contar lá para a escola. E a escola se sentiu no direito de chamar a mãe do bolo para vir reclamar com ela. Aí você pergunta onde eles tiraram esses direitos de fazer tanta coisa? Simples. Foi combinado um cardápio. Desvendado o mistério. E pior, a maioria aqui nos comentários não percebeu isso. Não, porque a maioria não trabalha em escola, muita gente não tem filho, e quando tem, não trabalha nesse regime, que é um regime, eu vou te contar também. Mas vamos vendo, porque aqui, para chegar no nível agora de processo, essa mãe foi levada para o Ministério Público, gente. Para chegar nesse nível é porque deu briga. Vamos seguir aqui com a reunião. E a lei ela é muito clara. Ela fala que os alimentos eles devem seguir rigorosamente e ser semelhante. Não tem um Viu, ou é. meninas, Então, e daí ou é assim, aquele dia ou que uma ela coisa. não consegue. Aí, ó, essa voz, eu acho que esse cara que tá atrás falando é nutricionista. Eu tô achando que ele faz parte. Aí ele falando, a regra é clara, seguir o cardápio ou alimentos pelo menos semelhantes. Aí a mãe tá quieta ouvindo, porque ela tá mandando bolo. Aí as criancinhas que estão em volta, tá todo mundo ali com cardápio, sem graça no caso, que é a comida com substância, né? E elas começam a ver uma coleguinha que tá comendo bolo todo dia. Enfim, isso não é da conta delas, mas vocês entenderam, a escola tem uma regra, aí a regra tá sendo quebrada, e aí todo mundo se questiona, e aí começa a dar briga, vocês entenderam, gente? Agora me diz, até aqui, o que que vocês apoiam dessa ideia? Vamos começar não tendo essa regra? Que tal não ter cardápio? Enfim, mas vamos lá, seguindo aqui o vídeo. Consegue aproximar esse cardápio? Qual que seria a solução?
ir para casa almoçar e voltar, eu não sei, a gente precisa, sabe? A gente precisa dos dois lados, a gente ter um consenso, assim, né? Aí aquele dia que ela não consegue, que é totalmente diferente a cozinha dela, daquela cozinha que está oferecido ali. Seria, não sei, vocês conseguem? Olha, Delma, eu assim, ó, a gente não fica todo dia olhando dentro da marmita. Mas assim, por exemplo, que nem os legumes, essas coisas, a gente até nem vê problema. Se ela manda lá sei lá, às vezes... Fica assim, porque fica andando do lado da mesa da Tayla a hora que ela tá comendo. A gente observa assim, mas a gente não vai olhar lá dentro e ver se, por exemplo, se é feijão ou é lentilha, se é um refogado, se no suflê tem só creme. quando é muito... Se tem creme de leite no suflê ou não tem. Tanto que realmente a gente vê, a mãe manda bastante legume, assim, tipo ervilha, milho, essas coisas. Isso é... Ó, o que que tá acontecendo aqui? Veio uma voz de uma outra pessoa, de uma moça, uma mulher pelo menos um pouco mais nova. Parece ser a professora. Aí ela diz assim, a gente não fica olhando o que tá na marmita de cada um, né? Aí a mãe disse, fica assim, que vocês ficam do lado da minha filha vendo o que ela tá comendo. Já tá mal climão, né? Entre mãe, professor, diretor, já não tem mais clima, né, gente? Vocês perceberam? E aí a professora diz, não, a gente vê que eles estão comendo legumes, tudo. Mas eu não vejo se é feijão ou se é lentilha. Ou seja, eles estão discutindo aqui que se a escola lança um cardápio, tem que pelo menos ser semelhante. Entendeu? E tirando isso, eles não ficam pegando no pé. Mas a mãe vai dizer que eles pegam no pé sim. Não tem clima. Essa é a verdade, gente. Eles já não se dão mais bem. Essas coisinhas. Mas isso é tranquilo, entende? Porque na escola, por mais que as crianças não fiquem muito em cima, assim, por exemplo, o milho verde é uma coisa que não tem, mas parece que não chama muita atenção, assim. Criança nenhuma se interessa por milho e brócolis. É mais difícil, né? Tem os que gostam muito e os que não gostam, né? Então, assim, se ela manda lá, sei lá, um repolho refogado, por exemplo, tranquilamente as crianças recebem repolho lá. A gente nem questiona essa parte do almoço, sabe? Tanto que um dia a mãe falou, olha, se a gente faz um churrasquinho no final de semana, claro que eu vou mandar, lógico que vai mandar a carne picadinha, porque essa carne picadinha do churrasco é muito parecida com a carne que a criança recebe lá. E agora, né, porque quando vocês me levaram pra justiça, o critério foi usado esse. Porque lá na escola, na reunião, eu falei, gente, é muito sem noção, não tem como seguir o cardápio. Se eu cheguei, vamos supor, eu cheguei de viagem num domingo. Aí eu resolvi de noite fazer um churrasco na minha casa. Eu sempre tenho arroz congelado, macarrão congelado, eu faço em grandes quantidades sempre para ter ali na hora da pressa. Como legumes congelados também, tenho brócolis, tenho muitos legumes congelados. Tenho 2 geladeiras justamente para manter e nunca faltar a marmita da minha filha na escola. Então, se eu chego de uma viagem e eu fiz um churrasco ali em casa, seja ser ridículo eu não poder levar a carne do churrasco na marmita dela, o arroz, o feijão e a carne do churrasco. Aí eu fui levada lá no Ministério Público e lá foi as 2 nutricionistas que estavam no ano passado, disseram que eu falei que eu queria levar no vinagrete, levar maionese, levar no seu... Eu nem falei isso. Nossa, levaram a mãe lá pro Ministério Público por conta disso. Ô, gente, isso é escola pública? Nossa, se a escola pública do Sul tá assim, nem te conto como é que tá daqui, porque, olha, trouxe alguma coisa pra criança... Não? Que pena, né? Que pena. Porque se é pública, o próprio governo já fornece o alimento. E detalhe, muita gente não sabe disso, mas o alimento que o governo, a prefeitura, o estado fornecem também é por nutricionistas. Por isso que é prato de comida, ou lanche, ou um cafezinho da manhã. Mas tudo pensado por nutricionistas também. E aí eles fornecem. E come quem quer. Mas não tem cara de escola pública esse comportamento aqui. Eu vou levar você pro Ministério Público por quê? Porque ela não seguiu a regra do cardápio da escola. Ai, gente, a coisa tá escalando. A coisa tá escalando, a coisa tá meio que saindo do controle. Por causa de, tipo assim, a menina não segue o cardápio da escola. Enfim, o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Seguindo. E daí, na verdade, o do Ministério Público foi por causa do churrasco e porque tudo que eu faço, tudo que eu ponho nas redes sociais. Porque eu só tive voz e consegui a lei e consegui que outras pessoas olhassem pro caso da minha filha quando eu postei nas redes sociais. E postou de novo. Basicamente, ela foi pro Ministério Público por conta de 2 motivos, pelo que eu entendi ela falando, tá? Primeiro motivo foi por causa de carne de churrasco, porque eles falam para seguir o cardápio da escola ou semelhante. E
ela mandou carne de churrasco pra filha, porque no dia anterior tinha feito churrasco. E aí, quando chegou lá, eles encrencaram mesmo assim. Eles estão dizendo que tem que ser semelhante, mas não é bem assim, não. E já levaram ela para o Ministério Público por conta disso. E outra coisa que ela foi para lá foi por conta das gravações. E segue ela gravando mais uma vez, trazendo entretenimento pra gente. Amei, amei. Gente, agora me conta, o que que vocês acham? Eu, falando por mim, eu acho que eu não ficaria numa escola que tem cardápio. Só que eu não sei se isso agora é uma regra das escolas públicas dos outros estados, ou até daqui de São Paulo. Acho que não, porque daqui de São Paulo eu saí da escola há pouco tempo. Parei de dar aula. Acho que não, mas eu optaria por uma escola que não tem exatamente essa regra, já que eu tenho uma condição diferente por conta da alergia. Mas agora me conta, o que que vocês acham? Vocês entravam na briga? Eu não brigo, não, eu evito conflito. Vamos ver o próximo vídeo. Do cardápio, sim, né? Assim, pensando. Então, vamos ler aqui, ó. A Câmara Municipal de Araucária, Estado do Paraná, que aprovou, prefeito, não sei o quê, fica assegurado ao estudante e portadores de doença celíaca, conforme o laudo médico, matriculados em instituições públicas ou privadas no município de Araucária, o direito de levar seu próprio alimento. Encerrou! Encerrou! É artigo 1, já era, já foi dado. Não sei nem porque vocês me chamaram nessa reunião. Não sei porque vocês me chamaram nessa reunião. Cara, eu tô já assegurada aqui, ó, pelo artigo 1 da Câmara Municipal de Araucária. Chama a mãe do menino na reunião e explica a situação pra ela. É, eu acho que é isso. Acho que o menininho que viu a marmita contou pra mãe, a mãe telefonou reclamando. Essa mãe deveria ser convocada pra explicar a situação, ó. Ali é uma situação diferente, a filha dela tem alergia, ela se sente confortável em mandar bolo que não tenha glúten, e ela está ali assegurada por uma lei daqui de Araucária. Então ela está dentro da lei. E encerrou. Gente, só eu fico indignada? Só eu. Só eu tô indignada. Me conta aqui. Né, na preservação de todas as crianças daquela turma, assim. A curto prazo, eu penso que a gente precisa ter esse, né, esse consenso entre a escola e a família, né, de você fazer o máximo e quando você tiver dificuldade naquele cardápio da semana, eu acho que precisamos achar, é isso que eu consigo nessa semana. Se é possível ela não almoçar na escola, eu não sei como que vocês Não nunca tem como. pensaram nisso. Não, a gente Eu tenho não vida pensou. particular também, né? Eu não fico só 24 horas por dia para minha filha. Eu sou a mãe que eu tô ali para o que ela precisar, tô lutando por tudo, todas as batalhas dela, tô ali para tudo. Minha filha não falta nada para nenhuma das duas. Não, Só que eu também tenho minha vida particular, eu não digo tenho assim, como mas simplesmente na exceção, sabe, na exceção. não tenho como confirmar para você, porque eu não sei quando que vai ocorrer uma exceção, se vai ocorrer e aonde eu vou estar. Igual na sexta-feira que foi falado, vem aqui na reunião, não sei o que era aqui. Eu falei, não posso, não tem que avisar assim em cima tem que ver se eu posso. Eu tô numa investigação de endometriose, a minha bebê tá para operar a garganta. Aqui, gente, então, só dando um resumo pra vocês dos próximos vídeos, é o seguinte, ela vai comentar que ela não gosta quando coloca a filha dela isolada pra comer longe das outras crianças, para as outras crianças não cismarem com a lancheira dela. A escola, a mãe, a criança estão tudo numa caçapa de canto sem saber muito o que fazer. A escola está recebendo reclamação dos outros pais por impor uma regra nova que de primeiro momento parecia ser muito legal, mas trouxe mais problemas. A mãe está chateada com a escola, claramente. Também não. Assim, o que que acontece? A mãe vai passar mais para frente, você vai ver que ela vai contar algumas situações em que a filha dela foi isolada por conta de atividades que tinha glúten. Gente, eu também tô chocada, porque foram fazer uma atividade na escola e tinha massinha, e a massinha tinha glúten. Enfim, ela não pode nem tocar. Quem convive conhece mais sobre essa questão dessa alergia, e eu não sabia. E a escola também não tá totalmente despreparada para isso. Fez uma atividade lá, e aí a criança ficou isolada, não pôde brincar. Então a mãe já tá ressentida com a escola, por conta de atividades que não foram modificadas para pegar a filha dela, mas a filha dela deve mudar para agradar o restante da escola, os alunos e tudo. Mas a escola não se muda pela filha dela, então ficou uma situação em que não estão mais trabalhando juntos, não está todo mundo trabalhando junto. A mãe também não quer mais tentar obedecer ou tentar chegar perto do cardápio para ficar mandando bolo mesmo, e as outras crianças vão ver, porque já não está todo mundo assim, ó. Entendeu? A gente já tá arisco um com o outro, já se deu mal. Outra mãe foi levada para o Ministério Público no ano anterior, a escola já tá
pé da vida com a sua mãe. Tipo, a escola, eu tô achando, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que a escola já tá aqui. Por que a escola tá ameaçando processar ela? Já levaram ela pro Ministério Público e tudo. Por quê? Já tá aqui com ela desde o ano passado dando problema com a questão do cardápio. Com razão, a filha dela tem. Mas a escola queria que pelo menos a mãe se esforçasse. A mãe disse se esforçar, mas parece que não é. Enfim, gente, vocês entenderam? Todo mundo tem seu ponto. Eu tiraria da escola e colocaria uma que não tem cardápio, saco nenhum, entendeu? E aí, gente, a discussão deles começa a tocar nesses assuntos antigos, das atividades que excluíram a filha dela, do que aconteceu ano passado que chateou muito ela, por isso que ela também não tá facilitando agora. Dando o braço a torcer por conta do bolo, falar, não vou, levo tudo, mas não levo o bolo. Ela não tá, porque ela já tá chateada também com outras coisas. E aí os vídeos vão ser assim, eles discutindo. Aí chega num ponto aqui que eles vão discutir, gente, que todo mundo perde meio que a linha, sabe? Aqui, por exemplo, nesse vídeo que eu coloquei, que é a parte 6, ela escreveu uma coisa aqui na tela, ó. Uma parte para vocês verem que não é sobre o bolo. A escola não pensa em incluir ela, no caso minha filha. Eles praticam a exclusão dela. Isso chateia muitos pais. Mas, gente, a escola não tem realmente a proposta de inclusão, não. A proposta que parece aqui é não é exclusão, é a padronização. Então, padronização dos alimentos, padronização do ensino, padronizar seu filho. Nem exclusão, nem inclusão. Porque se fosse inclusão, eles iam se adaptar a essa alergia e eles não conseguem. Como eu disse para vocês, eu vou resumir, senão vai ficar muito longo, mas tem um vídeo aqui em que a diretora dá um banho, assim, de falta de conhecimento, de ignorância mesmo. Porque ela começa a falar umas coisas do tipo, esse tipo de alergia é nova, as pessoas não entendem sobre isso, é uma pauta nova. Aí a mãe explica na tela que é uma alergia que já foi descoberta desde 1800 estrelinha. É claro que isso também tem a ver com os alimentos, com ingredientes que vieram depois de muito tempo, né? Sim, não é dos primórdios da humanidade, mas não é uma coisa mais nova. As pessoas têm. E a escola não se adequou a isso, a escola não incluiu isso, não trouxe. Então a escola ela quer ajudar na alimentação do seu filho, mas ela não tem ali ferramenta nem conhecimento para tratar todas as crianças. Ela trata todas as crianças como se tivessem a mesma necessidade, não é? Mas assim, uma coisa veio na minha mente: se eles têm nutricionista lá dentro para montar cardápio para todas as crianças, para os pais seguirem, por que já não aproveita esse nutricionista para montar um cardápio para celíaco? A filha que tem alergia a glúten. Por que não aproveita esse nutricionista para isso? É uma coisa que eu tava pensando. Por fim, gente, eles discutem. Aí a mãe parou depois que a discussão acabou, que inclusive ela levanta da cadeira, enfim. Ó, vou mostrar esse vídeo aqui da mãe respondendo por que ela não tira a filha dela da escola. Vamos ver aqui antes da gente conversar sobre o assunto. Gente, eu vou responder aqui no TikTok sobre eu tirar a Tayla dessa escola. A moça colocou assim: gente do céu, que absurdo. Qual parte eles não entenderam que a menina é celíaca? A escola não há nada inclusiva e nunca foi. Se você não é padrão ou é mal visto, desculpa, gente, que ela dizendo que a pessoa que não é padrão é mal visto, e geralmente é assim. Por que eu não posso tirar a Tayla da escola? Porque dia 22 de agosto do ano passado, eu fui levada em juízo lá no Ministério Público pela escola, pela Secretaria da Educação e a Secretaria da Alimentação, que queriam me obrigar a seguir o cardápio. E como ainda não tinha lei para celíacos, a me obrigar a seguir o cardápio escolar. E eu disse que não ia seguir, né? Porque não teria como. Só que lá em juízo eu tive que falar que ia seguir o cardápio até sair a lei para celíaco. Saiu a lei para celíaco, agora não querem deixar eu seguir o cardápio, porque tem umas mães de Enzo que os filhos estão ficando com vontade, que isso, que aquilo. Gente, se vocês olhar, segue, quem tá aqui, vai lá no meu Instagram, segue lá no meu Instagram, porque lá direto eu posto a marmita dela. A marmita dela, às vezes é bolo, às vezes... Porque ela fica num período integral. Então, ela toma o café da manhã, almoça e janta. Ela leva a marmita dela lotada de coisa, gente. Porque a marmita daí, como ela não pode usar micro-ondas, essas coisas na escola, então a marmita dela é elétrica, ela põe na tomada para ligar. A marmita em si é grande, sabe? Então, a comida dela, ela é o básico: arroz, feijão, macarrão, o legume. A Tayla não é muito de carne, mas eu mando, porque senão me enche o saco, porque eu não tô mandando o nutriente correto pra menina, que não sei o quê. E quem me acompanha sabe que o quão saudável é. No entanto, que 6h30, 7 horas do mais tardar da noite
é a janta das minhas filhas. No final, então é isso, gente. Aqui no final do vídeo ela vai explicar como é que é a marmita da filha dela, que não é só bolo, ela tá explicando isso, que ela manda vegetais e tudo. Só que um bolo que ela manda para facilitar ali a questão dos ingredientes, a escola já encrenca. E ela não tira porque ela foi mandada para o Ministério Público. Ou seja, aonde ela for, e essa perseguição por conta que é um órgão oficial vai estar presente. Pois eu vou dizer para vocês que eu tiraria. Porque agora ela tem uma lei a favor dela e chegando em outra escola, você pode iniciar um novo relacionamento com os diretores, com a diretora. E tem diretor e diretora, gente que não quer essa dor de cabeça, que corta o mal pela raiz. Ah, o coleguinha viu e ficou com vontade. Ela chama os pais, vão conversar. Ó, a coleguinha ali, ela tem alergia com a glúten, tá? Essa é a situação. Então, nem todos os alunos são iguais. Mas ela também traz vegetais e tudo, é porque ali facilita. Encerrou o assunto. Ali é uma questão. E ela está com defesa em cima da lei. Ela está protegida pela lei. Porque na lei de Araucária diz que ela pode trazer o alimento dela, pai. Então seu filho vai ter que seguir com vontade, não tem o que fazer, porque ela está dentro do direito dela segundo a lei. Gente, tira o filho da escola. Não fica dando murro em ponta de faca porque a escola te chateou, então agora vai ficar. Não é toda escola que faz isso, mas eu lembro que um dia minha mãe brigou com a minha professora de matemática, porque eu era muito devagarzinha e minha mãe ficou com bronca e foi lá e conversou com a minha professora de matemática dizendo: a Nicole não tá aprendendo nada. O que vocês estão ensinando? Bom, a professora ficou chateada pela minha mãe ter ido lá. E ela começou a me maltratar muito, gente. A minha professora de matemática, na escola particular, ela me maltratava pra caramba. Porque um dia minha mãe foi lá reclamar. Ela me tratava com certo desprezo, sabe? E eu, como era criança, como ela não me maltratava diretamente, falando alguma coisa específica, não dava para eu contar para minha mãe, porque ela era sutil na forma de maltratar. Ela te despreza, ela te deixa de canto. E a criança, ela não sabe identificar isso ainda. Ela está sendo colocada de lado, ela está sendo excluída e ela não sabe dizer que isso está acontecendo. Porque a professora em si não usou nenhuma palavra específica. Gente, claramente não são todos os professores que fazem isso, por favor. Então, gente, isso não acontece com todas as escolas, mas não vale a pena você entrar nessa briga, sabe? Ainda mais que quem vai estar exposto é seu filho, entendeu? Isso é uma questão que pode acontecer, enfim, eu não arrisco. Vamos sair do quadradinho que eu quero conversar umas coisas aqui com vocês. Ó, gente, eu não tô usando meu computador, tô usando o computador da minha mãe. E eu não configurei tudo nele. Aí fica passando uma linha aqui, ó, bem no meu rosto. Que eu esqueci como é que configura isso. Aí, ó, passou de novo. Ignorem. Então, basicamente foi isso. Levou um bolo, o colega viu, contou para a mãe foi lá reclamar, ao invés da escola cortar pela raiz, foi lá arrumar briga com a mãe, que eles já tinham briga, já tinham mandado para o Ministério Público, e não contentes, vamos dar um pouco mais de canseira. Eu tô achando que essa escola aí quer dar canseira nessa mãe. Agora, gente, é de todo lado, sabe? Eu digo assim, é de todo lado. Mas acho que a principal responsável aqui é a escola. Eu vou contar para vocês por quê. Porque diante dessa regra, diante de uma criança que tem uma alergia e uma lei que defende a liberdade da lancheira dessa criança, a culpa se torna da escola, até onde eu tô vendo. Tem uma lei de Araucária que defende essa situação, não fazia sentido nem chamar para reunião. Aí vocês dizem, pô, Nicole, a mãe poderia seguir esse cardápio. Eu sei que a criança tem alergia a glúten, mas dava para a mãe usar alimentos mais saudáveis, pô. As outras crianças ficam vendo ela comendo bolo. Eu sei, gente, eu sei que você pode olhar isso de vários ângulos, né? Mas a escola, para o nível que isso chegou, de ir para a ouvidoria, ir para o Ministério Público, para mim é culpa da escola. A escola poderia ter levado a mãe com mais jeito. A mãe tá chateada, gente, porque ela tá recebendo reclamação direto por conta da comida. A filha dela é excluída das atividades. Sabe? A mãe tá chateada. Por que não foi levando a mãe? Porque desde o ano passado tá. Por que a gente não vai, sabe, conversando? Então, eu acho que a escola poderia ter usado de mais sabedoria. Mas a escola tá dando murro até chegar no Ministério Público, até virar um processo. Ela tá dando murro. Parece que ela quer que a mãe saia da escola. Então, a autoridade que media as mães e que media as crianças é a escola, é a direção. Dava para ir levando. Dava para, por exemplo, ter conversado com a mãe que reclamou, ao invés de fazer mais uma reunião com a mãe que a gente levou para o Ministério Público. Sabe evitar? Mas eu acho que essa escola não quer evitar.
Eu acho que essa escola quer, tipo, entrar na briga, sabe? Me diz a interpretação de vocês. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu aprendi quando eu era criança, gente. Vocês vão entender, vocês vão entender. Quando eu era criança, eu odiava o desenho Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos, eu não gostava, porque eu já era uma criança um pouquinho maior e esse desenho é pra muito criancinha, sabe? E eu lembro, gente, que uma vez, porque não tinha o que assistir na época, eu tive que assistir Ursinhos Carinhosos, que era o que tinha. E não é à toa que Ursinhos Carinhosos é um desenho tão famoso na nossa época. Ele é tão famoso, até quem não gosta conhece. Não é à toa, porque o desenho é bom. E apareceu um episódio pra mim que eu nunca mais esqueci, porque a reflexão dos Ursinhos Carinhosos é uma reflexão quase que adulta. Inacreditável, eu nunca mais esqueci do episódio. Era assim, o episódio tem a ver com o que aconteceu nessa escola. O episódio era o seguinte, havia na terra dos ursinhos carinhosos, tinha uma árvore. E essa árvore era uma árvore do mistério. Era uma árvore misteriosa, era uma macieira. Sempre nasciam as maçãs. Sempre que arrancava uma maçã, nascia uma maçã logo em seguida. Muito rápido, magicamente nascia uma maçã no momento em que você arrancava uma. Aquela macieira, ela era sobrenatural, misteriosa. E aí os ursinhos daquela cidade só poderiam pegar uma maçã por ursinho. Então todos os dias tinha maçãs novas, eles iam lá, pegavam uma e levavam para casa. Mas um dia, uma ursinha bem velhinha chegou na macieira, pegou uma maçã e lembrou do filhinho dela, do netinho dela, que não poderia pegar maçã naquele dia, pois ele estava doente. Ela foi lá e pegou mais uma maçã para levar para ele. Um ursinho lá longe viu, ficou indignado e disse: pode pegar mais de uma? Se ela quebrou essa regra, eu também vou quebrar. E ele pegou mais de uma. Outro urso viu, fez a mesma coisa. Outro urso viu e todos pararam de respeitar a regra de pegar apenas uma maçã. Aos poucos, conforme eles foram arrancando maçãs sem necessidade, eles arrancavam e arrancavam e arrancavam e arrancavam na ambição, na gula. Eles foram arrancando mais do que precisavam. A macieira, aos poucos, começou a demorar para dar maçã. Ela dava no mesmo segundo, de repente ela estava demorando mais alguns minutos, demorando algumas horas até a hora que ela parou de dar maçã. Ela secou e morreu, como os nossos sonhos. Bom dia. Esse é o final do desenho que me marcou. A morte. Mas então, o que ele queria ensinar? Que um estava cuidando da vida do outro, um olhou o outro e olhou a vida do outro e interpretou uma coisa sobre o outro que não devia, uma coisa que todo mundo no final teve que pagar e que trouxe hábito, um hábito terrível que levou eles à destruição. Mas basicamente é cuidar da vida do outro. Então ela levou a lancheira dela e ela come bolo todo dia, problema é dela. Mas o menininho olhou, viu que ela quebrou uma regra, contou para a mãe. Ao invés da mãe brecar esse comportamento do menino, falando: olha, filho, quer saber? Ela tem suas razões, filho, mas você vai comer comida, a comida que eu mandar. E encerrou. Eu posso até pensar num docinho para você, mas no momento você vai seguir as regras e vai. A mãe não cortou, foi lá reclamar na escola. A escola, ao invés de brecar a mãe, conversar, explicar a situação da menina que tem alergia, o cardápio dela é especial porque é bolo todo dia. Só que o bolo, gente, o bolo é diferente, é aquele bolo sem glúten, sem açúcar, enfim, é um outro tipo de bolo. Mas explica pra mãe, fala: ó, ela tem alergia e a lei defende ela. Ao invés da escola fazer isso, não. Chamou a outra mãe. Ou seja, um não foi brecando o comportamento do outro até isso virar uma bola de neve e a gente tá todo mundo no Ministério Público dando satisfação por conta de um bolo. Ursinhos carinhosos. Essa macieira não tá secando. Essa macieira tá azedando. Porque as coisas estão indo longe. E agora a escola quer processar a mãe. Sabe lá Deus por quê? Ai, não quero nem ver. Porque a mãe fica gravando. Tenho certeza que eles vão encrencar com as gravações. Tenho certeza. Mas é isso, galera. Me conta o que vocês interpretaram de tudo isso. O que vocês fariam no lugar dessa mãe. Parece ser um surto? De fato é. Mas quando você vê que existe uma regra e a regra está sendo quebrada, aí tudo começa a se encaixar como um quebra-cabeça. Mesmo assim, dava para tirar de letra e resolver a situação na paz, na unção. Sabe? Dava para conversar ali, sabe? Não deixar a coisa desandar como desandou. Mas me conta o que vocês acharam, sua interpretação sobre tudo, o que vocês entenderam. Então é isso, não esqueça de se inscrever e apertar o sininho. Vídeos de segunda a sexta-feira. Obrigado por terem assistido e beijo!